Oi, nono ano, vamos para o ciclo 2. A primeira semana tem esse assunto aqui, ó, lei dos senos. A gente vai ver qual que é a lei dos senos e para quais triângulos ela serve, tá? Então, presta atenção. Então, a gente vai usar esse desenho para tentar entender o que que é a lei dos senos, tá? Eu vou começar aqui colocando para vocês uma fórmula, mas não se preocupem, porque eu vou explicar essa fórmula, tá? Então, eu tenho o lado A. Deixa eu mudar de cor para ficar bem fácil de vocês enxergarem. Eu tenho três lados nesse triângulo, certo? O lado A, o lado B e o lado C. E nessa fórmula, eu vou montar frações com esses três lados. E essas frações vão ser equivalentes. Eu não vou colocar o igual aqui agora, porque senão nesse momento de tela fica estranho, fica errado ali, né? Depois que eu terminar de colocar os denominadores, eu vou colocar igual, porque essas frações vão ser equivalentes. Então, oposto ao lado A, aqui, eu tenho o ângulo A, tá? Ele colocou alfa aqui, mas eu vou falar do vértice, tá? Então, o ângulo que sai do vértice A, né? Oposto ao lado A minúsculo, eu tenho o ângulo A. Então, eu vou colocar aqui, ó, seno desse ângulo A, tá? É sempre assim que vai acontecer. Deixa eu só tirar esse rabisco que eu fiz ali no desenho. Voltar aqui. Então, eu vou ter aqui embaixo o seno do ângulo que sai do vértice A. Aqui eu vou ter o seno do ângulo que sai do vértice B, que ele chamou aqui de beta, né? Mas é exatamente aqui, ó, é o oposto, tá? Eu sempre estou trabalhando com lados opostos ao ângulo, então. E aqui, se for seguir o mesmo, né? Vai ser o seno do ângulo C, que aqui ele chamou de θ, mas aqui, ó, é o oposto C e o ângulo C são opostos, tá? Eles já colocaram assim o mesmo nome, né, com a mesma letra, no ângulo é maiúsculo, no lado é minúsculo, já para você perceber, tá? Então, essas frações aqui são equivalentes. Sempre que eu fizer a divisão da medida do lado A sobre, né, de dividir pela medidinha do seno do ângulo oposto, vai dar o mesmo em todos os casos do triângulo, que são só três, né? Os casos de um triângulo são só três, porque eu só tenho três ângulos e três lados, tá? Então, essa é a lei dos senos. A lei dos senos garante de que esse igual aqui, ele vale realmente, tá? Muitas vezes não, nenhuma vez você vai usar as três frações de uma vez. No mesmo exercício, você pode acabar usando as três, mas você vai usar sempre de duas em duas, tá? Então, por exemplo, vai fazer a conta com essas duas. Já vou mostrar que tipo de conta que pode acontecer, tá? Vão ter valores ali, né? Para vocês vão ser dados, valores no problema, tá? Você pode usar essas duas aqui primeiro. Aí depois você usa essas duas. Ou então você pode, vou até mudar de cor aqui. Ai, professora, você fica colorindo muito. É, né, gente? Para ficar entendível, né? Compreensível. Então você pode usar essas duas, você pode usar essas duas, ou também, né, você pode acabar usando essas duas, excluindo a do meio, tá? Pode acontecer as três opções, mas a fórmula, assim, né, a lei dos senos propriamente dita, é isso aqui, pessoal, tá? É isto aqui, e o jeito que você vai usar depende de cada problema que você for resolver. Então, claro que eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou achar um exemplo que eu tinha separado aqui do livro, página 64, estou no exercício 1A, e ele diz assim: utilizando a lei dos senos nas situações a seguir, determine, aí ele quer a medida do lado AC no triângulo ABC. O desenho, tá, é mais ou menos assim. 45 aqui, graus, 30 graus, e ele dá a medida de 15 raiz de 2, sendo que esse triângulo é A, B, C, tá?
E aí ele quer a medida do lado AC, então eu já vou chamar de x essa medida aqui, tá? O que eu quero que você perceba, tá? É que no final a gente se você fizer vários exercícios que eu gostaria que você fizesse, né, do livro que eu pedi, você vai começar a perceber em que ocasiões você vai usar a lei dos senos. Então eu já vou dar aqui uma adiantadinha aqui, né, um spoilerzinho aqui, de que você vai usar, tá? Usa-se geralmente quando são dados dois ângulos e um lado. Aqui, né, a medida, né? Medida desse lado, tá? Dois ângulos e um lado, você vai usar lei dos senos, tá? Geralmente. Quando a gente for, na semana que vem, aprender a lei dos cossenos, eu vou fazer essa comparação lá para vocês verem, tá? Por enquanto, vamos ficar só com a lei dos senos aqui. Então, esse exercício ele vai ser feito dessa forma. Eu nem vou dizer, gente, que esse é o ângulo B, que esse é o ângulo C, que aparece aqui, né, na fórmula. Eu só vou montar simplesmente, ó, x é oposto a 45, então vai ficar x sobre seno de 45. É sempre aqui, perdão, é sempre aqui. A parte de cima é a medida do lado e embaixo é o seno do ângulo oposto. Então, eu estou fazendo isso aqui. Aí vai ser igual a, aqui embaixo vai sendo de 30 e aqui em cima vai o 15 raiz de 2, tá? Tranquilo. Agora, seno de 45 e seno de 30, eu vou até pegar aqui no livro só para lembrar vocês em que página que você vai achar isso aí. Na página 48, você tem uma tabela verde, limão e branca, onde tem seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45, 60. Muito tranquilo quando aparece 30, 45, 60. No caso aqui apareceu 30 e 45, porque são os ângulos mais usados em exercícios mesmo. Exercício, estou falando de vestibular, de Enem também, tá? Se aparecesse lá ângulos que não são os notáveis, tipo, 38 graus, 42 graus, 40 graus, é redondo, mas não é notável. Aí você teria que usar a tabela grande da página 52, tá? Mas quando forem os ângulos notáveis, usem a tabela da página 48, tá? Por quê? Porque vai ficar, não é para você usar o número decimal, é para você usar do jeito que está na tabela da página 48, que são as fraçõezinhas. Então, vai ficar assim, ó. X vai multiplicar seno de 30, né? Só estou organizando para depois eu fazer a substituição ali pelos valores da tabela. E aqui 15 raiz de 2 vai ficar vezes seno de 45, tá? Então, x vezes seno de 30 é 1 sobre 2. 15 raiz de 2, estou repetindo, e o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Está lá na tabela da página 48, esses dados aqui, tá? Que eu substituí. Então, só para você não se perder aqui, seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Peguei na tabela da página 48. X vezes 1, x. Aqui tem 1 embaixo, né? 1 vezes 2, 2. Tranquilo. Aqui também tem um embaixo, não precisava escrever mais, né? Agora, olha só, 15 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 15 raiz de 2 ao quadrado. E esse quadrado vai cortar aqui, a gente já sabe, né, que isso aqui vai acabar saindo o 2 aqui da raiz, né? Vamos deixar assim por enquanto, 1 vezes 2, 2. Então, você tem x, deixa eu mudar aqui um pouquinho, fazer aqui para cima, para ficar melhor. Então, aqui é 1 vezes 2, 2, tá?
Agora eu vou. Esse igual aqui, gente, eu vou até colorir ele também. Ai, professora, só o que faltava você começar a colorir os iguais também. É para você ver que esse igual ele fica no meio da relação, tá? E esse igual eu só estou repetindo ele, tá? Aí, ó, x sobre 2 vai ser igual a 15 vezes 2, porque esse 2 vai sair da raiz, né? Então, 15 vezes 2 vai ser 30 sobre 2 aqui, tá? Aí, para deixar o x sozinho, né? 30 divididos por 2 vezes esse 2 aqui que subiu de andar aqui passando com a operação inversa. Essa conta vai dar 30, tá? Ou você corta o 2 com 2, ou você faz o vezes, depois divide e vai dar 30 do mesmo jeito. Então, x é 30. 30, deixa eu ver aqui, a gente estava na página 64. Ele não falou que é centímetro nem nada no exercício, então a gente também não vai colocar. Mas se aquele 15 raiz de 2 estiver em metros, a resposta é em metros. Se estiver em centímetros, a resposta é em centímetros. Esse 30 aqui que a gente achou. Então, assim, isso aqui que eu falei para você aqui, ó, em cima, é também muito importante você lembrar toda vez que aparecer um exercício para você usar, tá? É nessas condições aqui que você usa a lei dos senos, tá? Então, resumidamente, né, você vai sempre montar as frações aqui com lado oposto ao ângulo, lado em cima, seno do ângulo embaixo. E você pode igualar com certeza. Gente, e essa lei do seno serve para triângulos qualquer, tá? Vou até colocar aqui, porque a gente estava até semana passada estudando Pitágoras, as relações métricas, falando de cateto e hipotenusa, aquilo lá é para triângulos, desculpa, triângulos, aquilo lá é para triângulos retângulos. Isso aqui não, isso aqui é para triângulos quaisquer, ou seja, não precisa ser equilátero, não precisa ser retângulo, não precisa ser nada. É só ser triângulo que você pode usar a lei dos senos. Beleza? É isso, gente. Até a próxima!